Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. A lição de número 6 para classes de jovens. Nós temos a pré-aula agora. Coragem para enfrentar a fornalha ardente. Texto principal. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3,17. O canal Teologia Cristã em Foco traz para você essa pré-aula para a nossa EBD. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e também deixe aí o seu like e o seu comentário. Se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. É o resumo dessa pré-aula de hoje. Os objetivos: primeiro, narrar o episódio em que o rei mandou construir a estátua de ouro, inspirar-se com a coragem dos amigos de Daniel e compreender o conceito de idolatria e sua aplicação atualmente. Professor, nesta aula, procure esclarecer e facilitar a compreensão de seus alunos sobre o significado do sonho do rei Nabucodonosor. Reproduza em algum recurso visual, ou no datashow, ou na lousa, como você puder demonstrar essa estátua. E destaque o cumprimento histórico do sonho com os impérios mundiais que existiram e fazer a partir daí uma explicação sobre este sonho do rei. O texto bíblico para a nossa lição está em Daniel 3:1-6. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé, em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar será, na mesma hora, lançado dentro do forno de fogo ardente. Observe que houve um aparato, houve uma preparação e a música, então, fazia com que as pessoas viessem e se prostrassem diante da imagem de escultura ali que o rei fez, e então o rei era louvado, glorificado. Trataremos desse episódio em que Ananias, Misael e Azarias resistiram à ordem do rei Nabucodonosor para que viessem a adorar aquela imagem. Então, Daniel e seus companheiros não atenderam ao chamado maligno do rei para a idolatria. Então, eles foram ameaçados de morte, mesmo assim não negaram o Deus Todo-Poderoso. Preferiram enfrentar a fornalha ardente do que se prostrar diante daquela imagem. Neste estudo, além de inspirados pela resistência dos jovens hebreus, seremos advertidos sobre os cuidados com as formas sutis de idolatria que procuram retirar a centralidade de Deus
de nossas vidas. O inimigo é astuto, sagaz e enganador e procura tirar a centralidade de Deus das nossas vidas através dessas sugestões idolátricas. A primeira parte nos fala que o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. O endeusamento do rei ali em Babilônia realmente encantou aquela população, aquela geração, e eles vieram como se fosse um só homem e prostraram-se diante daquela imagem, ao som daquela música. Todavia, os servos do Senhor resistiram à chamada maligna do rei para adoração à sua imagem. E o que aconteceu? Mesmo ameaçados de morte, eles resistiram e Deus os livrou dentro da fornalha. Aprendemos uma coisa importante: mesmo que Deus não nos livre de entrar na fornalha, com certeza, se permanecermos fiéis, convictos, crendo no livramento do Todo-Poderoso, lá dentro, lá na fornalha, seremos por Ele salvos, libertos e obteremos o livramento. Então, observe que Daniel e seus companheiros foram fiéis em terra estranha. Daniel foi fiel com seus companheiros em Babilônia. Hoje, jovens, nós precisamos seguir este exemplo. Nós estamos no mundo que é uma espécie de Babilônia e precisamos nos manter fiéis como Daniel e seus companheiros. A coragem dos amigos de Daniel. Eles foram corajosos porque foram denunciados. Havia um decreto e eles realmente temeram a Deus e não se prostraram diante da imagem. Então disseram aqui: há uns homens hebreus, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, nem a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste, e nem adoram. Vamos observar as palavras dos acusadores, que elas revelam inveja, não é? Inveja da posição privilegiada dos jovens hebreus que conquistaram em tão pouco tempo. Então as palavras invejosas aqui, elas dizem assim: os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, eles fazem pouco caso de ti e da tua imagem, ó rei. Em segundo lugar, vamos ver bajuladores que apelaram para o ego do rei. Disseram assim: não fazem caso de ti, não fizeram caso de ti. Sempre haverá bajuladores para tentar nos coagir, tentar nos amedrontar. Mas o Senhor está com a igreja, o Senhor nosso Deus está conosco neste mundo terrível, neste mundo hostil. Então, Deus salva os jovens hebreus dentro da fornalha. Observe que o Senhor desceu e foi para dentro da fornalha e ali livrou os jovens que estavam lançados ali dentro. Observamos mais alguma particularidade aqui nessa parte. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, que já era estupidamente quente. Então, aqueceu 7 vezes mais, tanto que depois destruiu os próprios inimigos dos hebreus. Por último, idolatrias e fornalhas do tempo presente que estamos vivendo. O pecado da idolatria, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é advertido pela palavra de Deus. Fuja da idolatria, fuja dos ídolos, fuja daquilo que toma o lugar de Deus, jovem. Tipos de idolatria dos nossos dias. Além da devoção religiosa a falsos deuses e imagens de escultura, a idolatria também pode se manifestar
em várias outras condutas que excluem a primazia do Senhor nas nossas vidas. Tem a autolatria, tem o culto à personalidade, tem o amor ao dinheiro e à riqueza, tem a idolatria política. Devemos fugir de tudo isso aqui. A autolatria é uma forma de idolatria própria que conduz ao egoísmo, ao individualismo e ao narcisismo. É chamado de autolatria, quando o ego e a autoimagem são colocados acima de tudo. As pessoas se tornam amantes de si mesmas, se tornam narcisistas, não é? Narcisistas, individualistas e egoístas, e devemos fugir de tudo isso. Tem também o amor ao dinheiro e à riqueza, né? O amor a mamon, tem a idolatria política. Esse pecado também se manifesta na supervalorização de ideias e formas de pensamento segundo a tradição dos homens, e assim sucessivamente. Então, muitos anos se passaram depois do episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados e realmente foram lançados na fornalha de fogo. Deus os livrou. Ainda hoje, a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder, e por isso, muitas vezes, muitos de nós somos lançados na fornalha desta vida, somos colocados à prova, mas temos a certeza que Deus está conosco. É essencial encontrar coragem para resistir essas pressões, essas tormentas, tudo isso que sobrevém sobre nós, vem sobre nós para tentar nos queimar, nos destruir. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Jovem, fique firme. Jovens cristãos, empunhem vossa bandeira e sejam vitoriosos em Cristo Jesus. Quem está conosco é maior do que quem está lá fora, tá bom? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo abençoe a todos. Até domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo e poderoso nome. Assim te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.